Nenéns, vamos lá, nenéns. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Seguindo aqui o nosso estudo. Espero que você esteja gostando dessa divisão, tá? Quarta parte da nossa divisão vai falar, então, de um fito-hormônio chamado de giberelina. Beleza? Tranquilo? Vamos a ela. Vamos, então, à giberelina. Vamos colocar aqui o vegetal. Param. A primeira coisa que nós vamos falar, né? Quais são os locais responsáveis pela produção da giberelina? Perfeito. Os locais são esses aqui, ó. A giberelina, então, ela é produzida em regiões que são regiões meristemáticas. Lá no material, ele fala que são regiões onde tem divisão, né, divisões celulares, que são muito rápidas, que são muito intensas. Região no vegetal onde tem divisão mitótica muito intensa é a região meristemática. Tá? E quais são os meristemas? Vamos pegar aqui uma caneta de cor adequada. Beleza, pegamos então a caneta branca. Tá aqui, olha. Então essa porçãozinha é a porçãozinha da raiz, tá? A raiz, ela possui lá próximo ao ápice, ela tem aquele conjunto de células que a gente já trabalhou, conjunto de células que é chamado de meristema, tudo bem? Esse meristema é chamado de meristema próximo ao ápice. Então é subpróximo, né? Tá ali pertinho, abaixo. Subapical é o nome desse meristema, tudo bem? E esse meristema, então, ele está correlacionado à síntese da giberelina. Então, síntese, vamos colocar uma caixinha especial, a síntese ocorre aqui. Além do meristema subapical, temos lá na ponta do caule. Ponta do caule, pessoas, é a gema apical, tudo bem? Então, esse aqui é o caule, bonitinho, né? Então, aqui nós temos uma região que é chamada de gema apical. A gema apical também pode produzir a giberelina, certo? E, professor, qual é o tecido mesmo? Ah, o tecido que faz parte dessa gema apical, né? O tecido que vai montar a giberelina, esse tecido é o meristema. Tá aqui, ó. Meristema. Meristema e gema é a mesma coisa, tá bom? Meristema apical. Perfeito? Então você já guardou que são dois meristemas responsáveis por fabricar a giberelina. Tá? Meristema apical e também, pessoas, um meristema que é o meristema subapical. Perfeito? Tranquilo? Aonde mais? Bom, haverá também produção da giberelina em frutos que estão se formando. Tá? Então, na formação do fruto, vou colocar aqui, ó, formação do fruto, beleza, formação do fruto, haverá a produção da giberelina, certo? Na formação do fruto, quem que nós temos? Temos a semente, então eu vou colocar a semente aqui também. Ó. Então, assim que ele começa a se formar, a semente também, elas também vão produzir a giberelina. Tá? A giberelina também vai provocar um alongamento celular, tá bom? E com isso, então, ela faz parte desse crescimento, tá certo? Então, tá aqui, olha. Pará, vamos marcar. São essas três regiões, então, correlacionadas à giberelina. Não dá mais para a gente esquecer. Professor, e qual é o papel da giberelina? Bom, o papel da giberelina, ela está aqui no começo de desenvolvimento da semente do fruto. Quem vai terminar esse processo é a auxina, citocinina está junto ali, né? Então ela está no começo da formação do fruto e a giberelina tem ação também na folha. Sim, né? Olha, está aqui, ó. A ação dela. Agora eu vou falar da ação. A ação dela aqui, no caso, está relacionada com o crescimento. Crescimento. Ela também promove alongamento da célula, logo, crescimento. Está aqui. Crescimento de folhas. Ô, professor, escreve folha aí? Oh, yes. Eu escrevo, olha. Então, giberelina correlacionada ao crescimento. Tá? Beleza? Agora, em situações especiais. Em situações especiais, o que a giberelina pode fazer? A giberelina pode promover a quebra do que é chamado de dormência. Tá? Quebra de dormência. Mas não é qualquer dormência que ela vai quebrar. Ela vai quebrar a dormência tanto da planta quanto da semente, quando essas plantas forem submetidas a um estresse por falta de água. Tá? Então, um exemplo, o estresse por falta de água, poderia ser um estresse por excesso de água também. Né? Então, sempre que uma situação se torna muito adversa, a tendência de muitos vegetais é entrar num período onde ele reduz drasticamente a taxa metabólica. Ele vai perder folhas, etc. e tal, né? Então, ele tem redução da taxa metabólica. Tá bom? Eu poderia citar aqui um exemplo do que acontece na caatinga. Então, eu posso colocar aqui exemplo tá, de plantas, no caso, que são caducifólias. Então, vou colocar aqui exemplo, vegetação, tá? Vegetação
caducifólia. Caducifólia porque a folha fica caduca, a folha fica senil e essa folha vai cair. Uma situação que a gente vai enxergar daqui a pouco. Perfeito? Vegetação temperada, de clima temperado, também pode acontecer. Fala então que essa vegetação é decidual, tá? Caducifólia ou decidual. Coloca aí, professor. Coloco, decidual. Muito bem. Por que a planta perdeu essas folhas? Porque faltou água. E aí essa planta aqui faltou água, não tem água disponível nem para a fotossíntese e nem para o metabolismo dela. O que ela vai fazer? Algumas regiões, ou a planta inteira, perdão, né? A planta inteira entra em dormência. E essa dormência pode ser registrada na gema chamada gema lateral. Que eu coloquei um ciclo aqui do lado para você. Eu ia falar ciclei. Ô, louco. Então aqui, ó, temos uma gema, que é a gema lateral. Tá certo? Então a gema lateral, na falta de água, ela tem a inibição da taxa metabólica dela, tem um hormônio que vai interferir na intérfase, esse hormônio bloqueia a intérfase dela, que é um ácido abscísico. Então, o ácido abscísico vai interferir no crescimento da gema lateral. Tá? No entanto, quando houver água, se for, como eu falei para você, o exemplo da caatinga, né? Então, quando chover, a planta vai se preocupar em ganhar folhas, ganhar estruturas. Então, as gemas laterais, elas vão começar a germinar, vão começar a crescer. E para isso, elas contam, então, com uma mãozinha da giberelina. A giberelina vai quebrar a dormência, tá? Olha, quebra da dormência. Mas aqui é uma situação que eu falei para vocês, é uma situação especial. Quebra da dormência aqui, olha, numa situação especial, tá? Quando houver um estresse, que é o estresse hídrico por falta d'água. Certo? Tudo bem? Normalmente comenta-se sobre isso. Uma outra estrutura que depende da água para germinação é a semente. Tá? Faltou colocar ali e tal, marcar, bonitinho, já apareceu. Aqui, ó, a semente. Então, muitas sementes, elas têm condições que são favoráveis para poder germinar. Seja a presença da luz, né? Seja a ausência da luz, que a gente chama de, esse processo de dependência da luz é fotoblastismo, bem? Então, tem semente que só germina se tiver lá um fotoblastismo positivo, se tiver a presença da luz, né? Ou então só germina se tiver a ausência da luz. Fora isso, a semente tem que escoriar o tegumento dela, a casquinha aqui, ó, da semente, tem que escoriar para que haja entrada de água. Tá? Uma vez que todas as condições estejam satisfeitas, uma vez que ocorra a entrada de água nessa semente, a água, então, vai ser o precursor da formação desse hormônio. Hormônio esse chamado de giberelina. Tá? Entrou a água, aí o que vai acontecer? O embrião relacionado a essa semente, esse embriãozinho, ele vai formar o fitohormônio. Tá? Então, esse embrião, caberá a ele formar esse hormônio que a gente está estudando, esse hormônio chamado de giberelina. Está aqui, ó, em verde. Deixa eu pegar outro verde aqui, está aqui, né? Em verde, a giberelina. Perfeito? Professor, qual é o papel da giberelina aí? A giberelina vai atuar junto à casca dessa semente, junto ao tegumento dessa semente, numa região que a gente chama de aleurona. Aleurona. Tá aqui, ó. Aleurona. Professor, por que essa região é especial? Essa região é especial porque ela acumula compostos orgânicos. Entre os compostos orgânicos que nós temos guardado aqui, né, tem a proteína. Então, no aleurona tem proteínas. Tá? Essas proteínas podem se diferenciar em enzimas. Daqui, diferenciação em enzimas. Quem dá o start para isso, quem dá o início para isso, é o hormônio giberelina. Tá? Duas enzimas se destacam aqui. Uma delas é a alfa-amilase, ou simplesmente amilase. Tá? Amilase é a enzima que vai quebrar amido, que vai provocar a hidrólise do amido. Tá? E a outra enzima, que também pode ser produzida a partir dessa região, estimulada pela giberelina, é aquela enzima chamada de maltase, que quebra o disacarídeo maltose. Pronto. Beleza. Temos as duas enzimas. Eu quero que você preste só uma atenção aqui. Essa semente é uma semente de cereal, tá bom, neném? Então, é uma semente de cereal, tá? Isso está acontecendo nos cereais, tá? Os cereais eu estou citando aqui como exemplo, perfeito?
E eu vou falar por que eu estou citando cereais. Bom, continuando. Giberelina despertou, então, a atuação de enzimas. Está aqui, olha. Essas enzimas eu vou colocar como, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui que é a amilase. Essa amilase, portanto, vai atuar no carboidrato, tá? E a hora que ela atuar no carboidrato, que é o amido, ela quebra o amido em maltose, aí entra a enzima chamada maltase e quebra em glicose, tá? E a glicose será absorvida pelo embrião. Perfeito? Então teremos a absorção dessa glicose pelo embrião. E com isso nós quebramos a semente. Aí o embrião começa a formar outros fitohormônios, né? Por exemplo, a citocinina para sofrer mitose, a auxina para sofrer o alongamento. Mas quem dá o start para tudo isso, quem dá o start para a germinação é a giberelina. Antes da giberelina, essa semente estava em um estado de dormência. E ela pode ficar em estado de dormência durante anos, esperando uma situação que seja uma situação favorável para que ela germine. Tudo bem? Agora só um detalhe. O prof falou aqui, né, em cereais. Eu citei cereais porque nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, eu tenho uma enzima chamada de amilase. Não falei da amilase? A amilase quebra amido. Então, essa reserva que eu tenho aqui é uma reserva de amido. E essa reserva de amido está guardada, pessoas, num tecido chamado de endosperma. Tá? Um tecido chamado de endosperma, que a gente já estudou. Tecido endosperma, que é um tecido 3M, triploide. E nós estudamos lá atrás, bem lá atrás mesmo, que o endosperma tem a função de alimentar ou nutrir o embrião. Tá? Quem tem endosperma na semente são as monocotiledôneas. Então, cereais aqui, estamos falando de monocotiledônea. Tá? Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Perfeito, neném? O nosso exemplo aqui é em cima de uma monocotiledônea. Tá ok? Fácil, né? Beleza? Espero que você tenha entendido, então, a atuação da giberelina, né? A importância dela para o vestibular está relacionada principalmente à quebra de dormência, tá? Gema lateral e a semente. Se você gostou, neném, dê um cliquezinho lá, dê um ok para o professor, para ele saber que está no caminho correto, neném. Vamos lá, são 2 segundos apenas, tchum, né? Pronto, coloca lá. Gostei, prof. Ah, que lindo, deixa o professor feliz. Fechou, nenéns? Ótimo, ótimo. Perfeito, neném. Então, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye, neném.